bem, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e hoje é uma materinha só. Por que disso? Porque no vídeo passado, quem assistiu, claro, deve se lembrar que eu falei de um trader de 88 anos. E hoje eu vou gravar uma matéria só sobre ele. Tá? Até porque tem bastante informação assim. Mas o que eu mais quero, meu intuito nesse vídeo, além de trazer informações sobre esse trader, o que ele faz e etc., eu quero que você se inspire a quê? A tomar algum movimento para você poder começar a sua ação para tirar o pé da jaca. Porque eu estou te mostrando ao longo dos anos que o Japão não está legal. E a última matéria que eu soltei, aquela da Asahi juntamente com a Reuters, falando das empresas zumbis que o Japão está matando, aquilo colocou em xeque tudo aquilo que eu venho falando. Tudo que eu falei em 3 anos eles resumiram numa coisa só. Então, já dá para você ter uma ideia que os anos 80 e 90 do Japão foi uma forma, você vê que hoje não é igual àquela época, para ganhar dinheiro. E daqui 10 anos não vai ser igual hoje, vai ser bem pior, pelo andar da carruagem. Então, tome cuidado. É uma coisa que eu sempre venho pregando aqui no canal. Tome cuidado. O Japão não está nessas coisas, não está essa Brastemp toda. Então, tome cuidado. Tá? Principalmente com a sua parte financeira, se você pretende ficar aqui no Japão pelo resto da vida. Mas independente de ser Japão ou Brasil, você precisa ter uma renda para você se garantir no futuro. E esse futuro, só você vai determinar. Porque vai depender da forma que você fizer o investimento. É igual a sua árvore de dinheiro. Nossos pais falavam, moleque, desliga isso aí que dinheiro não dá em árvore. Dá. A árvore de investimento. Desde que você consiga fazer seus investimentos e adubando no caso assim, você vai fazendo investimentos. A adubação da sua árvore de dinheiro é investimento. Você vai fazendo investimento, né, que seja pequeno ou grande, você vai fazendo, chega uma hora que aquilo vai te começar a render juros. Mas você precisa ter o primeiro passo. Da mesma forma que eu mostrei já na guia Comunidades, que existem investimentos a R$10. Se você levar em conta que com R$10 você pode investir algo para te dar dinheiro, você vai ganhar dinheiro sem fazer esforço algum. Ou gastar 80, 90 numa pizza e depois ter que trabalhar para repor aquele dinheiro, enquanto no investimento você não precisa repor aquele dinheiro, que aquilo vai te dar dinheiro, são duas coisas diferentes. Aí você tem que ver qual pensamento você quer para você. Não vou falar qual pensamento é inteligente ou burro, tá? Mas isso vai depender de cada um. Mas eu quero que você use essas palavras, esse vídeo, para você poder se inspirar. Igual hoje em dia tem o tal dos coaches, né? Eles falam assim, você vai ter o insight, você pega aquele insight daqui. Insight é palavra bonita, pô, como é que se fala assim? Isso é pra gente chique. Eu sou da época que fala assim, eu tive uma ideia, você pega aquela ideia. Não, hoje você tem que pegar insight, você tem que, como é que fala assim, fazer do português gourmet. Então você pega o insight aqui, então eu vou trazer as matérias para você, essa matéria para você, então você pega os insights que vierem na sua cabeça dessa matéria e começa a virar o jogo a seu favor. Tá? Porque chega uma hora que você trabalhando aqui no Japão, seja lá onde for, dependendo do tipo do serviço que você faz, isso vai te cobrar, seu corpo te cobra, igual no meu caso. Meu corpo me cobrou, ganhei uma puta de uma hérnia, que eu não consigo ficar em pé 5 minutos sem sentir dor. Então já dá para você ter uma ideia que o mercado de trabalho para mim, em pé, não rola. Se eu tiver que trabalhar, é só sentado. Sentado eu consigo, mas em pé não rola. E pergunta para mim se tem emprego sentado no Japão. Já não tem mais. Antigamente você encontrava, hoje você não encontra mais. Então eu preciso fazer outros tipos de renda para mim poder, como é que se fala assim, ganhar um tutuzinho para fazer o investimento. Tá? Por isso que eu falo para você, você precisa ter os insights aqui, e se você não dá por aqui, você vai por ali. O negócio é não parar. Você não pode parar. Se você parar, você se lasca. Então você começa a ter aquela ideia, eu não consigo vir por aqui, eu vou por aqui. É um pouco mais lento, mas eu consigo, em vez de tentar ir, já que não dá por aqui. Mas não pare. Tá? Mas faça alguma coisa para você garantir seu futuro lá na frente. Porque a coisa está ficando
estranha, mas fiz uma introdução enorme, tá? Pro tipo de intuito do vídeo que eu quero, que eu vou apresentar para você. Aí se você gostar ou não, fica a seu critério. Tá, vamos lá. Shigeru Fujimoto, um day trader de 88 anos, que mora na capital da província de Hyogo, né? E o seu dia de trabalho começa às 2 da manhã, quando a maior parte da população está dormindo profundamente. Ele falou a palavra day trader. O que é isso, japonês? Day trader é o seguinte: é a pessoa que costuma comprar e vender títulos, no caso do mercado de ações, no mesmo dia. Tá? Eu já não tenho esse perfil, eu não tenho esse saco para ser day trader. Eu sou trader, tá? Só que no caso assim eu gosto mais para a parte de proventos, de juros. Por que disso? Primeiro, eu não tenho muito saco, tá? Para ficar esse nosso como é que se fala? Comprar e vender no mesmo dia. Segundo, eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer outras coisas na vida também. Então eu não posso ficar perdendo muito tempo em determinadas situações. Só para você ter uma ideia. Eu estou gravando esse vídeo para você aqui, mas eu já errei ele 4 vezes. Então nisso, são 4 vezes que eu tive que recomeçar. Então nisso leva tempo. Tá? Isso só para começar. Fora as outras coisas que eu tenho que fazer na vida, dentro de casa e etc. Então não dá para mim ficar fazendo esse negócio de day trading. Então eu quero ganhar com juros. Só que da forma que eu faço os investimentos, eu tenho 2 opções. Tá? Isso sem contar a renda fixa que eu faço, que eu costumo fazer renda fixa também. Só falando da renda variável, eu faço a seguinte. Primeira coisa, eu vejo se o título me paga juros, me paga proventos. Canso de falar, esses são os pequenos detalhes, porque tem títulos que não pagam, tá? Proventos. Tem título que paga, tem título que não paga. Então quando você for comprar, você procura ver o histórico daquele título, daquela ação que você vai comprar. Pagou, igual no meu caso. Paga juros? Beleza. Quanto que ele paga juros? Aí você vê questão de valor de pagamento de juros e o valor que você está pagando ali. Dependendo, vale a pena? O valor em si está razoável. Beleza. Já são 2 pontos. Tá. Aí eu vou lá e compro esse título. Então eu vou ter a opção que, enquanto eu não vender esse título, eu estou ganhando juros. Só que é juros sobre juros. Aí chegar no momento que eu ver que aquele título ele explodiu, porque eu acompanho todos os dias. Só que no caso de um day trader, ele acompanha ao longo do dia. Eu não tenho como acompanhar ao longo do dia. Eu vejo em momentos esporádicos. Então, para mim, e nesses momentos esporádicos, você perde os picos. É igual o tal do Bitcoin. Se você está lá acompanhando, você vê aquele momento de alta, momento de baixa, você aproveita, você que faz muito dinheiro. Mas a diferença do Bitcoin para esse aqui é que o Bitcoin não te rende juros. É igual títulos que não rende juros. Então, dependendo da situação que você compra, você vai ficar com ele travado lá, enquanto ele der uma nova baixa ou nova alta para você ganhar dinheiro com ele. Diferente dos títulos com juros, que enquanto você não vender, você vai estar ganhando. Tá? Então, quando dá um momento de alta, por exemplo, no título que eu vejo, tá bacana, dá para tirar um certo lucro, eu vou lá e vendo. Então eu tenho 2 opções aqui, diferentemente do aquele que só compra, né? Que só compra e vende. Só que nesse caso, que quem só compra e vende requer um tempo maior, um esforço maior e uma atenção maior, coisa que eu não tenho. Então você tem que ver bem o seu perfil. No caso, eu sou moderado. Só que eu sou moderado voltado a juros. Tem gente que é moderado voltado a desse tipo trader só, que não importa muito com juros. O negócio dele é comprar e vender títulos para fazer dinheiro. E é a mesma coisa com Bitcoin. E tem gente que é totalmente arrojado, tá? No caso, que ele não faz o investimento de renda fixa. Ele joga tudo na parte da renda variável. Aí sim, esse cara ele tem uma grande chance de ficar rico muito rápido ou ir para a bancarrota muito rápido. Por isso que nesse caso do arrojado, você precisa seguir os passos desse japonês. E é os passos que eu sigo também. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei: quer negociar, quer fazer compra de título, esse tipo de coisa, beleza, não há problema. Mas procure informações, pesquise.
As pessoas mais antigas devem se lembrar que eu sempre falei isso aqui no canal, principalmente em vídeos mais antigos. Depois de um certo tempo eu parei de falar. Mas nos vídeos mais antigos eu sempre falei, ó, você precisa de informação, você precisa pesquisar, porque fazer mercado de ações de títulos não é para amador, tá? Se você quiser realmente ganhar dinheiro. Se você quiser fazer de laboratório, aí outros 500. Mas se você quer entrar para ganhar, tem certos fundamentos que você precisa fazer. É o famoso axioma. Existe uma palavra chamada axioma que eu sugiro que você pesquise e leve isso muito na sua vida. Tá? O axioma nada mais é que são leis universais que não mudam. Independente da situação, ela não muda. E essa das informações é uma delas. Por quê? Por que as análises que eu faço de mercado aqui no canal, eles dão certo? Geralmente eles batem quase 100% do tempo. Por causa desse tipo de coisa que ele faz, o que eu faço, que é reunir informação, em cima daquela união de informação, eu faço minhas análises de informação, ou eu faço gráfico, né? Mas, continuando aqui. Então, Fujimoto, um day trader de 88 anos, que mora na capital da província de Hyogo, começa seu dia de trabalho às 2 da manhã, quando a maioria da população está dormindo profundamente. O octogenário primeiro se alonga para relaxar antes de fazer o café e ligar seus 3 monitores de computador. Claro que eu não tenho 3 monitores. Você também, dependendo, não vai ter 3 monitores. Mas você não precisa se apegar a isso. Ele usa 3, mas você não precisa se apegar a isso. Tá? Recentemente, Fujimoto foi visto verificando o mercado de ações dos Estados Unidos e lendo jornais e documentos sobre os resultados financeiros. Ele estava usando essas informações para prever a direção geral do mercado japonês e restringir quais as ações ele iria negociar. Hoje vai ser um dia de mercado em baixa, disse ele. É a mesma coisa que eu faço quando eu faço as análises aqui do canal por mercado. Falando, ó, o Japão tá uma porcaria e vai continuar uma porcaria. Você vê que passa 6 meses, um vídeo que eu gravo depois, tá lá, uma porcaria. Você vê que eu não aponto o dedinho, eu não brigo, mas não discuto com ninguém. Você vê que a verdade aparece por si só. Por isso que eu falo para você. Informação é importante. Nós vivemos na era da informação. Então, se você tiver informações, você consegue montar seu negócio, você consegue empreender de uma forma sem ter dor de cabeça. Porque na hora que você começa um negócio, aí daqui a pouco bate lá o fiscal da Receita na sua porta, ou bate a polícia lá e fala assim, ah, mas eu não sabia, o problema é seu, você não correu, não fez o dever de casa, que deveria ter feito, que era procurar informações. Então, por isso que eu sempre falei, quer montar negócio, principalmente no Japão, faça de uma forma legalizada. Não vai achando que a polícia não vai te pegar, ou que, como é que se fala, a Receita Federal do Japão não vai te pegar, porque pega, dependendo da situação, dependendo do montante de transações que são feitas, e a forma que são feitas, principalmente com o tal do My Number, eles pegam. Cansei de trazer matérias aqui no canal de empresas que estavam sonegando e foram pegas. Então não vai achando que só porque nós somos pequenininhos que a coisa não vai acontecer, que não vai, porque já trouxe matérias também de pessoas vendendo produtos falsificados nos Facebook da vida e foram pegas pela polícia. Então, quer ter uma vida bacana aqui no Japão? Você pode. Você tem todas as oportunidades do mundo para isso. Mas faça de uma forma certa. Para não falar assim, ai, Deus não me ama, a espiritualidade me odeia, aquela pessoa fez macumba para mim. Não tem nada a ver, a pessoa que não fez os passos que deveriam fazer. Aí coloca a culpa nos guias, nos Exus, no caramba 4, mas só não coloca a culpa nela que fez os passos errados. Tanto que não sei se vocês chegaram a ver, teve 6 vietnamitas que eles foram presos aqui no Japão plantando maconha. Eles estavam com mais de 1.500 pés de maconha, avaliado em 300, eu não lembro se era 307 ou 370 milhões de ienes.
E já era, a segunda estocagem que foram pegos. Só que no primeiro eles não foram pegos porque houve um incêndio. Aí eles viram, como é que fala assim, a polícia foi lá e viu os pés de maconha no meio daquele incêndio todo. Só que não conseguiu identificar quem que era, mas pegaram uma pista. A pista de quem que era, o nome do vietnamita que tinha alugado o galpão. Aí foram atrás. Só que nisso, a polícia foi traçando, tá? Só com o nome do peão ali, e chegou num segundo galpão, só que nesse caso não teve incêndio, tá? Com 1.500 pés de cannabis ali, de maconha. E o nome da pessoa que alugou o galpão é o mesmo do outro galpão que pegou fogo. Por isso que eu falo, as pessoas como é que fala assim, deixam rastro e fazem as coisas achando que não vão ser pegas. Lê do engano, pura burrice. Tá? Mas quem avisa, amigo é. Mas continuar. Quando a Bolsa de Valores de Tóquio abre às 9 da manhã, alarmes foram ouvidos soando em sucessão para finalizar os negócios que haviam sido fechados para emissões de ações, para as quais o Fujimoto havia feito ordens de venda em antecipação a um aumento nos preços das ações. Então você vê que ele já, como ele consegue fazer certas previsões, então ele já dá para ele ter uma ideia, isso aqui vai ficar bacana, então eu quero comprar isso aqui, ou eu quero vender isso aqui, antes que comece a despencar muito. Então ele já aciona, ele já faz como é que fala assim, a ação, para quando o mercado abrir, já está engatilhado, já para acontecer. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu faço a mesma coisa. Tá? Só que, como é que se fala assim? Usando os aplicativos. Eu aplico no mercado lá no Brasil, não aqui no Japão. Como eu já havia explicado. Como eu não tenho pretensões de morar para o Japão pelo resto da vida, por exemplo, eu não olhei a NISA, que é o aplicativo que o governo indica para fazer investimentos. Eu aplico tudo no Brasil. Porque nisso eu já vou repatriando dinheiro, eu já não vou tendo dores de cabeça depois para fazer repatriação de dinheiro e outras coisas. Japonês, mas e o imposto de renda, como é que faz? Você sabe que você tem um limite ali para poder de isenção. Então vai mexendo nisso. É a mesma coisa. Japonês, eu não quero ficar pagando um imposto de renda, eu quero aplicar em renda fixa. O que eu faço? Dependendo, vai para a letra de crédito. Letra de crédito tem isenção do imposto de renda, se eu não estou enganado. Só que são valores bem mais altos para você aplicar, mas você fica isento. Tá? Então tem coisas que dá para fazer. Tem uma série de informações, mas é aquilo que eu falo. Eu vou passando para vocês aos poucos, tá? Porque se eu soltar tudo de uma vez, a pessoa não vai conseguir digerir. Eu quero que a pessoa aprenda. Por isso que eu solto um pouco aqui no vídeo, um pouco ali, um pouco lá. E nesse vídeo eu já estou soltando até muito. Mas eu quero que as pessoas comecem a fazer certas ações para tirar o pé da jaca. Porque eu estou vendo que o Japão, ele não vai dar uma coisa boa lá na frente. Da mesma forma que eu não quero para mim, eu não quero para você. Eu canso de falar, você é a pessoa mais importante para o canal. Sem você, o canal não tem razão de existir. Então, se você se dá bem na vida, eu me dou bem na vida, porque você continua acompanhando os vídeos. Eu imagino isso. Tá? Até porque fala assim, ele está me dando informação decente, eu vou continuar acompanhando. Se fosse uma porcaria, estou vazando. Eu sou assim, se eu entro no canal e vejo, não, isso aqui é uma porcaria, eu vazo, eu não fico pra quê? Como é que se fala? Eu não, da mesma forma que eu falo para as pessoas, entrou no canal, não gostou, pode sair, não tem problema. Tá? Japonês, do jeito que você fala assim, você não, como é que se diz? Você não quer ganhar dinheiro, você não quer fazer as pessoas ficarem... Eu estou passando informação. Se aquela informação não é boa para aquela pessoa, não faz sentido, eu não sou hipócrita. Eu não quero ganhar em cima da desgraça dos outros. Canso de falar isso. Eu quero ganhar dinheiro, mas de uma forma honesta, sem ter que ficar atropelando os outros ou usando os outros. Da mesma forma que quando eu fiz o sistema de membros, eu não coloquei um valor exorbitante, eu coloquei um valor bem pequenininho. Porque se a pessoa quiser me ajudar, beleza, bacana, de coração, e eu não vou ficar, como é que fala assim,
sugando ninguém. Eu acho que os dois lados ganham. Eu acho que o importante é isso. Você ganha e eu ganho. A partir da hora que só um lado quer ganhar, pô, aí, como é que se fala? É ruim, né? Mas continuando aqui. Os monitores de computador que mostravam cada negócio haviam gerado lucro de 6 dígitos, né, em ienes, no caso 4 dígitos em dólar. Eu sou mais ocupado entre 9 e 10 da manhã. Fujimoto reclamou enquanto digitava em um teclado com um único dedo indicador para fazer os pedidos. Então isso aqui, ó, toque, toque, toque. Então você vê que o cara ele cata milho, né? Às vezes, no entanto, ele digitava errado as teclas, né? E a palavra e a letra erro aparecia na tela. Seria terrível se eu misturasse as ordens de compra e venda, ele disse enquanto forçava os olhos para o monitor do computador e o teclado. Bem, na verdade eu acabo fazendo isso de vez em quando. Por que ele fala esse tipo de coisa? A partir da hora que você diversifica muito seu portfólio de títulos, dá isso. Você acaba, como é que se fala, embananando o meio de campo e fazendo ações erradas por excesso de informação. Então o conselho que eu dou para você: não diversifique muito o seu portfólio para você não ter esse problema, tá? No caso da renda variável, renda fixa não tem problema. Renda fixa você comprou uma vez e larga. Seja lá qual renda fixa que for, você vai comprar e largar, porque é o tempo do contrato. Se você fizer contrato de 1 ano, é 1 ano. 3 meses, 3 meses. E você não precisa olhar. Renda variável, você tem que olhar todos os dias. E no caso dele, praticamente é o dia inteiro. Por isso que às vezes embanana no meio de campo. Por isso que você não pode diversificar muito. Japonês, qual que é o limite que você recomenda? É difícil saber, tá? Eu costumo trabalhar com 10. Tá? Claro que às vezes eu ultrapasso isso, porque às vezes eu vejo uma situação ali, ó, isso aqui tá quase uma barganha. Deu uma despencada tal no valor ali, não, eu quero, né, que seja 1. Mas eu compro. Então tem essas diferenças? Tem. Japonês, por que você não ficou rico até hoje? Porque meus investimentos são pouquinho. Eu não tenho grandes montantes para ficar investindo, né, como é que faz assim? Grandes montantes para você fazer grandes dinheiros. Não, então eu invisto pequeno e faço pouco. Só que aí fica naquela ideia do juros sobre juros. Só que um dia eu chego lá. Só que agora, você vê que agora eu não tenho dinheiro nem para trocar computador. Você vê que eu canso de pedir nos vídeos. Mas você vê que meus investimentos eu vou fazendo para chegar num ponto de eu não ter que precisar mais de pedir a sua ajuda. Por isso que eu falo para você que a gente não depende só... A gente não é autossuficiente, mas também a gente não tem que sair, como é que fala assim, abusando da boa vontade alheia, né? Mas continuando. Fujimoto anota suas transações em um caderno à mão. Veja, um pouco faz muito, disse ele. O valor dos ativos que ele acumulou ultrapassou 2 bilhões de ienes, o que daria 12,6 milhões de dólares, neste ano pela primeira vez, e continua a estabelecer novos recordes. Pô, você vê um negócio desse assim? Isso deve dar um quimotim na pessoa que você não faz ideia. Porque eu falo assim porque quando eu vejo meus títulos gerando juros, nem que seja centavos, que eles geram centavos, pô, mas me dá um quimotim que vocês não fazem ideia. E eu gostaria muito que você tivesse esse tipo de experiência, esse tipo, quando eu falo quimotim, é sensação boa, tá? Aquele sentimento gostoso. Eu gostaria que você tivesse a mesma coisa, porque isso te incentiva a querer fazer mais e você se arrepende de não ter começado antes. No meu caso, eu tenho esse arrependimento. Por que eu não comecei antes? Aí tem aquela velha história, japonês cagão, que quer segurar dinheiro, tem medo de perder e etc. Só que chega uma hora que a ideia começa a falar assim, não, se eu não fizer algo, meu futuro não vai mudar. E eu preciso assim, se você fez várias coisas ao longo dos anos, ia ser aquelas várias coisas, é sempre as mesmas coisas ao longo dos anos, e não mudou, sua situação financeira não mudou, é hora de mudar. Você vai ter que mudar as ações e atitudes que você faz. Senão essa situação vai perdurar por mais 10, 20, 30 anos.
E não vai mudar. Então você vai ter que mudar a forma que você pensa e a forma que você age. Foi o que aconteceu comigo e o que acontece com milhares de pessoas ao mundo afora. Só que no meu caso, eu comecei um pouco tarde. Eu não vou falar a idade para você, tá? Mas eu já tenho uma idade meio avançada. Se eu tivesse começado na minha época, nos meus 20, 30 anos, hoje eu estava dando risada aqui. Por isso que eu falo, me faltou informação. E esse tipo de falta de informação é que eu estou trazendo para você. Você não precisa só se agarrar aqui ao canal. Tem muitos canais aí, como é que se fala, que você aprende de graça, não precisa pagar. Tem muita coisa, muito material de graça, bacana. Mas é o quê? É você querer tirar um tempo para você estudar. Eu falo estudar, mas não é bem estudar. Você vai sentar lá, você vai assistir um podcast, vai ver um vídeo, alguma coisa. Mas você vai aprender. Se você prestar atenção, você vai aprender. Nem que seja uma coisa ou outra, que aquilo vai te dar, como é que faz? Aquela palavra bonita, né? Insights. Vai te dar insight. Vai te dar aquele insight para você começar a fazer alguma coisa. Mas desde que você faça, seu futuro muda. Mas se você só pegar aquela informação e não fazer nada, aí nada muda. Você precisa ter ação. Se você não fizer ação, nada vai mudar. Da mesma forma que tem como é que fala assim, as bolsas de valores ali, os títulos, eles chamam de quê? Ações. Por quê? Movimento. É a mesma coisa, você vai ter que fazer a sua ação. Senão, como é que você vai se movimentar para alguma coisa para poder ganhar? Do céu também é complicado cair alguma coisa, tá? Mas continuando. Então você vê que o tiozão aqui fez 2 bilhões de ienes. Vou ler de novo. O valor dos ativos que ele acumulou ultrapassou os 2 bilhões de ienes, o que dá 12,6 milhões de dólares esse ano pela primeira vez, com 88 anos, você vê, e continua a estabelecer novos recordes. Espero adicionar outro dígito a isso, disse Fujimoto. Meu objetivo é alcançar, no caso, o proeminente investidor americano, Warren Buffett. Esse cara é uma lenda, esse Warren Buffett. Quem mexe com a parte de ações em algum momento já leu algum livro, ou já viu o nome dele. Esse cara é uma lenda, como é que se fala? Aí você vê que o japonês se inspira nele. É uma coisa bacana? Pô, pra caramba. Da mesma forma que eu espero que você se inspire em pessoas assim. Eu poderia até falar de cantores, mas eu falo assim, não se inspire em gente assim não, porque é meio complicado, tá? Se inspirem em pessoas que realmente, como é que se fala assim, estão usando o intelecto, né, para enriquecer. Ele disse que, mesmo tendo uma meta numérica, não tem desejo de viver no luxo com seus ganhos. Fujimoto não tem celular nem carro. As roupas no caso que ele estava vestindo, são levemente amassadas. Ele comprou um boné favorito que custou, né, alguns ienes há cerca de 15 anos. Ele continua a usar o boné que sua esposa tem consertado aonde começa a desfiar. Ele não há como esconder sua saúde debilitada. 88 anos, né? Como é complicado. Fujimoto costumava fazer caminhadas para fortalecer o corpo, mas sentiu dores agudas na parte inferior das costas no começo do ano e agora precisa de uma bengala para ir ao banheiro. Eu entendo o sentimento, porque no meu caso é a mesma coisa, por causa do raio da hérnia. Ele sofreu um segundo infarto cerebral em fevereiro, então ele não consegue mais anotar as transações de seu caderno tão rápido quanto antes, mas você vê que ainda faz, né? Ele usa uma lupa quando seus olhos estão cansados demais para ver claramente as letras no monitor do computador. Ainda assim, Fujimoto aceita seu declínio físico como inevitável e mantém uma atitude positiva. Por isso que eu falo para você, não dá por aqui, vai por aqui. Mas o negócio é não parar. Tá? Não pare. Senão, como é que você vai tirar o pé da jaca? Vai mudar a sua situação financeira. Por que eu falo esse tipo de coisa? Não é mais gostoso quando a gente sai e fala assim, não, hoje eu posso sair, que eu não vou me preocupar com gasto. Do que você sair e falar assim, puta, será que eu posso comprar aquilo? Será que meu dinheiro vai dar? É a mesma coisa, igual o homem que quando sai com a mulherzinha ali, ele vai sair para um restaurante, dependendo, ele está com uma certa grana, mas ele fica com um fiofó na mão porque ele não sabe o que a mulher vai pedir.
dependendo se amanhã vai pedir uma coisa cara, uma coisa barata, e não sabe se o dinheiro vai dar. Isso causa, como é que fala assim, em vez de trazer aquele kimoti, aquele sentimento gostoso daquele momento, não. O cara vai ficar transtornado. Da mesma forma, aqueles caras que saem pra balada, só que ele não sabe se ele vai poder ter dinheiro para poder comprar as bebidas que ele quer. Diferentemente daquelas pessoas que já vão pra balada, não, hoje eu posso vir aqui me esbaldar aqui, hoje eu vou curtir, hoje a noite é minha. E acabou. Então, existem essas diferenças. Por isso que eu quero que você, como é que se fala assim, não passe por esses momentos lá na frente. Não adianta eu falar disso aqui agora, porque a grande parte das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, etc., dependendo, não começaram a investir ou investem igual eu, bem pouquinho ainda. É o início de uma vida de investimento. Só que no início da minha vida de investimento já tem um certo tempo, porque eu já comecei na renda, como é que se fala? Na renda fixa, eu fui vendo como é que a coisa era, até pular para a renda variável. Tá? Mas leva para você, como é que fala assim, para você que é tipo eu, assim, meio que Santo Tomé, é ver para crer, leva um certo tempo. Mas, desde que faça, pô, você está no caminho certo. O negócio é começar de alguma maneira. Não quer investir em títulos e ações? Beleza. Monte um negócio para você. Ou vá tirar certificações, vai fazer cursos, certificações, para aquilo ali vai te dar condições de ganhar mais dinheiro. O negócio é você fazer alguma coisa para você ganhar mais dinheiro do que você ficar só dependendo de salário de fábrica. Eu falo fábrica porque a maioria dos brasileiros aqui no Japão trabalham em fábrica, incluindo minha esposa. Então já dá para você ter uma ideia que a ideia da fábrica em si, ela é limitada. Ela não vai expandir seus horizontes. Ela só vai expandir seus horizontes se você pegar esse dinheiro que você ganhou na fábrica e de alguma maneira você investir isso. E nisso, naquele investimento, você transformar aquele investimento em algo que vai te tirar da fábrica ou vai te dar um suporte fora da fábrica. Mas se você ficar levando só a ideia só da fábrica, tu vai se lascar. É a mesma coisa, igual as empresas zumbis do último vídeo. Você vê que tinha empresas que o governo não estavam dando. Já estou dando spoiler do último vídeo lá, né? Spoiler que eu falo assim, tem gente que não assistiu. E estava falando aqui. Eu não vou falar não. Se a pessoa quiser, ela assiste o vídeo. Tá? Sacanagem, eu gravei o vídeo, a pessoa vai assistir também. Mas, então você vê que tem certas coisas que se a pessoa ela não tiver condições, ela não vai conseguir progredir. Tá? Só que as condições são variáveis, e isso vai depender de cada um. Por isso que eu não tenho como falar para você, eu faço assim, eu faço assado, diferentemente de alguns influencers que falam esse tipo de coisa. Influencer que faz isso para mim é totalmente irresponsável. Para mim é igual encosto. O famoso encosto digital, para mim é igual encosto. Tá falando para a pessoa fazer uma coisa que não tem condições. Então a pessoa tem que fazer as coisas de acordo com as condições da vida dela. Por quê? Senão vai gerar endividamento. Nós temos que, primeiro passo, para a pessoa enriquecer, ela tem que tirar o endividamento. E o endividamento não é só financeiro, igual tem o endividamento moral, o endividamento sentimental, tem uma série de endividamentos. Ela tem que cortar isso. Só que são coisas que as pessoas ultimamente ainda não entendem. Por quê? Não foi explicado na escola. Ah, eu não vi isso na escola, isso não existe. Não, você tem que aprender. Você tem que estudar. É igual a educação financeira. As escolas não ensinam. Pelo menos a escola no Brasil. Aqui no Japão começou. Tá? Eles começaram a ter educação financeira em algumas escolas aqui no Japão. Pelo que eu já vi matérias saindo, falando. Tanto que corretores de grandes empresas estavam indo nas escolas ensinar. Isso é bacana, pô. Bacana pra caramba. Tá? Mas a partir da hora que você tem noção de uma educação financeira, você começa a ter uma outra visão de mundo. Tá? Por isso que quem não tem educação financeira, eu sugiro que comece a estudar. Não é um bicho de 7 cabeças. Algumas horas de leitura só já basta. Não precisa assim, né? Como é que se fala assim? Vai 30 horas de leitura. Não, dependendo, não chega nem a 10 o beabá.
Mas você precisa ali, tá? Prestar atenção, ou assistir os meus vídeos, os vídeos dos outros canais aí, que eles falam um pouco do beabá. Só que desde que a pessoa absorva aquilo, pô, bacana. Eu seria capaz de fazer mais transações se aprendesse taquigrafia para poder anotar fazer as anotações mais rápido, disse ele. Meu estilo de negociação continua a evoluir mesmo quando enfraqueço. Estou me avaliando com apenas 75 pontos em uma escala de 100. Então você vê que por mais que ele tenha a idade avançada, aquilo ali está cobrando o corpo, mas você vê que ele não deixa aquilo tentar diminuir. Muito pelo contrário, ele pensa positivo. Ele fala assim, se eu tivesse melhor, eu faria mais. E é isso que eu quero que você faça. Você tem saúde, você está saudável e é novo, ou mesmo que não seja novo, mas tem saúde, então faça. Porque se você chegar num tipo assim, igual eu, tem uma hérnia que te limita, pô, você vai ver o quanto que é uma merda esse tipo de coisa, esse tipo de limitação. Pro mundo que é hoje. Tá? Então, faça mais sempre que você pode. E outra limitação que eu tenho, eu procuro fazer mais o tempo todo. Então faça mais também. Tá? Porque esse mais pode ser que não te dê nada agora, mas lá na frente pode te recompensar. Fujimoto viveu sua vida pela filosofia de que você deve arriscar mesmo correndo o risco de falhar. Quando algo faz você pensar, é isso, não importa a sua idade. Fujimoto começou a investir aos 19 anos, você vê que hoje ele tem 88. Quando se formou no ensino médio. Um cliente de um pet shop onde ele começou a trabalhar o iniciou na prática. Por isso que é sempre bom ter informações assim, ter pessoas que estão dispostas a ajudar a outra, né? Ele começou a operar salões de Mahjong. Mahjong, para quem não sabe, é um joguinho de pecinhas que tem aqui no Japão. Tá? Depois que teve um lampejo de inspiração. E ele falou, é isso, né? Os salões prosperaram. E ele vendeu o negócio por 65 milhões de ienes depois que ele cresceu o suficiente para ter 3 lojas. Ele capitalizou o seu pé de meia para se tornar investidor em tempo integral em 1986. Aquela época boa que o Japão estava bacana. Ele surfou na onda do boom econômico inflacionado pelos ativos do Japão no final da década de 1980 e aumentou seus ativos na época para 1 bilhão de ienes. Então você vê que de 65 milhões, ali ele já fez 1 bilhão. Você vê como é que renda variável, ele tem a capacidade de te enriquecer muito rápido. Mas você precisa de informação, porque se você pisar na jaca, tu vai falir muito rápido também. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. A bolha econômica, no entanto, estourou. Não havia nada. Teve naquela época de 80, ela teve uma bolha econômica. A bolha econômica, no entanto, estourou. Não havia nada que ele pudesse fazer, pois seus ativos caíram para 200 milhões de ienes. Você vê que de 1 bi caiu para 200 milhões. Você vê o tamanho do prejuízo. Por isso que renda variável tem esse risco. Por isso que às vezes você tem que tomar cuidado, tá? Da forma que você investe. Canso de falar nos meus vídeos, eu vou falar nesse de novo. Tome cuidado com certos vídeos que aparecem no TikTok, que aquele ali parece muito golpe, tá? Porque está aparecendo vídeos falando para fazer investimentos num certo, ele te dá até o prefixo ali do título, porque aquilo ali que é, dependendo, aquela empresa ela vai agariar aqueles fundos, depois ela sai do mercado, e nisso o que aconteceu? Quem meteu o dinheiro ali perdeu, e ela angariou fundos muito rápido para ela crescer. Então já dá para você ter uma ideia que tem golpes que vão aparecer em relação a títulos também, tá? Então tome cuidado nessa parte de renda variável, tá? A bolha econômica, no entanto, estourou. Não havia nada que ele pudesse fazer, pois seus ativos caíram para 200 milhões de ienes. Ele sofreu um golpe adicional no grande terremoto de Hanshin em 1995, que deixou a entrada do seu apartamento destruída. Então você vê que o Japão ele vive uma série de desastres ao longo dos tempos, né? Ele fugiu
dos fortes tremores apenas com a roupa do corpo e andou descalço pelas ruas, cobertas de caco de vidro. Seu coração se afastou dos investimentos enquanto ele vivia a vida de um evacuado em um prédio de uma escola primária. O ponto de virada ocorreu quando Fujimoto se familiarizou com o mundo das negociações online em 2002. Anteriormente, ele só podia fazer as ordens de compra e venda pelo telefone ou negociação no balcão. Sim, até antigamente tinha aqueles operadores que viviam gritando com aqueles telefones que eles recebiam as ordens. Eu quero tanto, quero isso, daquele. A parte das ações ali vivia uma gritaria. Tá? Foi-lhe dito, no entanto, que uma corretora de ações, há muito familiar para ele, estava começando a oferecer serviços de negociação online. Fujimoto, aos 66 anos, na época, nunca havia tocado em um computador pessoal, mas não se intimidou. Por isso que eu falo para você, você tem que pegar esse tipo de coisa e fazer pá, como insight. Tá? Isso seria tão conveniente e as comissões são tão baixas. Ele pensou na época, não tem escolha a não ser tentar fazer isso. No caso, o Fujimoto não perdeu tempo em ir a uma loja de eletrodoméstico para comprar um computador pessoal, que ele levou para casa em seus braços. Ele aprendeu a usar o computador do zero, o que levou até aqui. Então você vê que ele não fez grandes cursos, né? Não adianta apenas permanecer cauteloso e pensar consigo mesmo. Isso parece bom, ele diz. O zero, às vezes, zero só dá zero. É aquilo que eu acabei de falar antes. Eu era cagão. Então, determinados investimentos eu não fazia. Foi a hora que, para mim poder perder meu medo, eu comecei no renda fixa. Eu falei, não, aqui tá bacana. Aí eu fui pro renda variável com fundos de investimentos, tá? Não foi nem com a compra de ações de títulos. Eu comecei com fundos de investimento. Porque ali já dá para... Como é que fala assim? A corretora está olhando e dá para você ter uma ideia a parte de lucratividade. Então, depois dessa parte de fundos de investimentos, então muita gente vai falar assim, mas japonês, mas fundo de investimento é renda fixa. Não é não, porque fundo de investimentos ele mexe com dólar, ele mexe com ouro, tá? Ele mexe com outros commodities assim, que são variáveis. Então, como é que fala assim? Os corretores estão olhando para você. Então, isso é bacana, pra caramba. Tá? Então, depois desse ponto de fundo de investimento, eu pulei para comprar as ações. Por isso que eu vi ali que nessa parte também tem muita informação que precisa. Por isso que eu sempre falo para você, procura informação que dá para você ganhar dinheiro com juros, dá para fazer bacana. Igual no meu caso, eu ainda ganho centavos. Mas logo eu vou chegar em meu primeiro real. Eu ganhar meu primeiro real sem fazer um esforço, o dinheiro trabalhando para mim, que pessoa que não tem. Fala assim, geralmente eu tenho que me esforçar, desculpa assim, pra caralho, ralar o cu na ostra para poder ganhar R$1. Agora é o contrário. Eu quieto, o dinheiro tá trabalhando para mim. Quem tá ralando o cu na ostra é o dinheiro para mim. Desculpa o termo, tá? Você vê que é uma palavra bem chula, bem de baixo escalão. Mas isso aí é para impactar. Porque tem uma parte na psicologia que é o seguinte, eles falam assim, quer impactar alguma coisa na vida da pessoa, fala algo que a pessoa não gosta, ou que ela acha que é feio, ou algo parecido. E muita gente não gosta de palavrão. Então por isso que eu já falo certos palavrões, que é para impactar. Tem um teor psicológico isso. Não é porque eu sou desbocado não, é porque é teor psicológico mesmo, para poder fazer você pensar. Então tem muita coisa assim que... eu era assim, tá? Igual mais ou menos nesse ponto aqui. Só que zero só vai dar zero. Por isso que você vai. Por isso que eu fui olhando aquela velha história. Quem não tem grana, ele é mais precário. Ele tem muito mais precaução do que uma pessoa com grana para investir. Então o que eu comecei? Eu fui vendo o preço dos títulos, os menores valores possíveis, porque a grana não dá. Porque é aquela velha história. Se eu estou te pedindo dinheiro para poder... ajuda para poder trocar o computador, como é que eu vou comprar um título caro? Não faz lógica. Porque você vê títulos de R$500, mas o rendimento de juros é uma, desculpa o termo, é uma bosta. E tem títulos que você paga ali R$20, R$30,
que é muito melhor do que esse de 500. Então, se você comprar mais títulos desses de 20, 30, do que você comprar um de 500, quanto você ganha a mais? Então é questão de você usar o raciocínio, você usar, como é que fala assim, a cachola que Deus te deu. E é isso que eu faço, para ir crescendo o meu. Por isso que eu te mostrei ali, ó, investimentos de R$10. E aquele investimento de R$10 ali, eles estavam com um prospecto de 10 centavos, mas são R$10. Se você comprar 10 daquele ali, a 10 centavos, quanto que não dá? Entende? Por isso que eu falo para você. E aí, dependendo daquele ali, é o preço do quê? De uma pizza. Então é melhor você deixar de comprar uma pizza e começar a ter um dinheiro, um título que vai gerar dinheiro para você poder comprar várias pizzas no futuro, do que você ficar isso agora. Penso eu. É aquela velha história. Os nãos que eu falo para mim agora, lá na frente vão se tornar sim. Desde que eu pego esse não, que eu não gastei, eu pego esse dinheiro e invista. Aí vai se tornar sim. Lá na frente. Porque senão, o que eu falar sim pra mim agora, não, eu tenho direito, eu trabalho pra caralho, eu sou o cara que eu mereço tudo, eu vou gastar mesmo. Foda-se você, japonês, eu vou gastar mesmo agora. Só que vai chegar lá na frente, ele vai lembrar de mim. Porra, japonês, agora eu vou ter que falar não. Eu não vou poder comprar essa tubaína aqui, não tem dinheiro. Não vou poder comprar um calçado ali pra mim, não tem dinheiro. Aquela pizza ali pra mim então foi embora, não vou poder comprar porque não tem dinheiro. A não ser que você ganha bem pra caramba. Se você ganhar bem pra caramba, aí tudo bem. Mas caso você não ganha bem pra caramba, você vai entrar nessa ideia que eu acabei de te falar. Então tem que se tomar cuidado muito, mas muito mesmo. Quem avisa, amigo é. Mas, continuando aqui. Então não adianta apenas permanecer cauteloso e pensar consigo mesmo. Isso parece bom, disse ele. 0, às vezes, 0 só dá 0. Seu mundo é tão pequeno. Há tantas coisas que você não sabe. Isso é muito bonito. Há tantas coisas que você não sabe. A idade não importa quando você está fazendo, né, um conhecimento novo. A sua abordagem, é claro, às vezes o levou a tomar decisões erradas e sofrer fracassos. Isso é fato, eu também faço. Só que é aquela velha história. Por isso que quem acompanha o canal deve se lembrar, quando eu estava falando dos bitcoins. Tomei muito fracasso ali no bitcoin, só que eu investia pouquinho. Então o fracasso, o prejuízo era pouquinho, entende? Mas se você quer aprender, você tem que começar com pouco. Não adianta você meter o pé na jaca ali e começar com muito. Se você não tem conhecimento, tá? Conhecimento de prática. Depois que você tem o conhecimento de prática, aí beleza, você mete o pé na jaca ali e soca muito. Mas se você não tem, não faça. Eu tropecei não apenas 7 vezes, mas cerca de 50 vezes, disse Fujimoto, referindo-se a uma expressão idiomática japonesa. Tropece 7 vezes, mas se recupere 8. Na parte ocidental também tem algo parecido também disso aí. Ele muda de humor quando sofre uma grande perda de negociações em ações. Isso é fato. Eu estou sempre me xingando na crença de que não deveria estar culpando os outros, disse Fujimoto. Ficar remoendo não é bom, porque isso faz você perder a sua próxima oportunidade. É aquela bela história. Quem não arrisca não petisca, né? Fujimoto, no entanto, afirmou que negociações de ações não é para aqueles que esperam ganhar dinheiro fácil. Canso de falar a mesma coisa. Você vê que eu falo a mesma coisa. Isso não é para amador. Quer fazer isso? Não há problema, mas pegue uma orientação. Não sai metendo o pé na jaca, porque você vê que ele, com um trader de 88 anos, está falando, a palavra dele, se descuidar, tem mais força do que a minha. Tá? Depois de que você comprar ações, elas são suas amigas, então você tem que ficar de olho nelas o tempo todo, disse ele. Você tem que procurá-las todos os dias, estudá-las e ser irmão delas. É mais fácil falar do que fazer. Simples que eu falo, que eu não tenho paciência para ser day trading. Né? Fujimoto fica sentado na frente do computador todo dia. Mesmo quando a sua lombar dói, ele lê, estuda documentos relacionados.
Sempre que há notícia de última hora, ele prevê a ação dos outros investidores a esse fator e tenta antecipá-los. É nisso que os caras ganham grana. Se você não tiver um network muito bom, que te dê um prospecto com forma antecipada, você depende de televisão. E é isso que ele faz. Igual, por exemplo, o Warren Buffett. Ele já falou, ele tem um network dele é muito grande. Então, certas ações para ele é fácil por causa do network dele. Diferentemente da televisão. Por quê? Ele mexe com informações privilegiadas. É o famoso inside trader. Que isso vai ficar para eu já expliquei o que é inside trader, tá? Em outro vídeo, espero que você tenha assistido. Então, tem muita coisa que favorece, sim, mas se você não tem nada disso que eu falei, você vai depender igual dele, igual eu. Informações de televisão. Informação de televisão, internet, etc. Por isso, praticamente, nós temos que ficar lendo quase o tempo todo. Ele lê mais que eu ainda não tenho tempo. Porque eu tenho um canal de game, eu tenho que me dedicar em outras coisas também. Eu tenho as coisas de casa para fazer, tenho minha esposa. Então, eu tenho as coisas para fazer. Então, eu não posso ficar me dedicando muito, mas o pouco que eu me dedico é 100%. Tanto que eu falo para minha esposa, ó, agora tô em off. Ela sabe, quando eu falo que eu tô em off, ela pode me pedir o que ela quiser que eu não faço. Porque eu tiro aquele momento para mim fazer meus estudos de gráfico, de informação, para eu poder trazer as informações para você da melhor maneira possível, para você ter uma maior chance de acerto. É o que eu faço para mim também. Tá? Mas você vê que requer esse tempo. Você vê que o que eu faço para mim, que as pessoas que acompanham o canal ao longo do tempo, devem ter percebido que eu sempre vinha falando isso. Tudo isso que ele falou agora eu vim apresentando para você nesses longos do tempo, desde quando eu abri o canal. Suas experiências e pensamentos são acumulados dia após dia, mas ele ainda erra de vez em quando. Isso representa a dificuldade e o apelo do day trading, disse Fujimoto. Isso é fato. Tá? O repórter do Asahi Shimbun ficou impressionado com o vigor de Fujimoto durante toda a entrevista para esse artigo e fez algumas perguntas no final da sessão. Eu vou trazer isso para você agora. Tá? O que dinheiro significa para você? No caso, a pergunta. Fujimoto, dinheiro nunca é um incômodo, mas não o desejo muito. No entanto, ele faz com que você preste muita atenção a ele. Não acredito em comentários de analistas que dizem as coisas como: as ações dessa emissão vão subir na TV e nos jornais. Afinal, eles são apenas trabalhadores assalariados que dizem coisas assim sem gastar seu próprio dinheiro. Tenho que reunir coragem agora mesmo. Quando eu mergulho nos meus próprios fundos. Quando eu perco no jogo, digo a mim mesmo, droga. Né? E estudo duro em remorso. Por que ele não acredita nisso? Porque quando aparece na mídia, porque o troço já está em alta. Não vai crescer mais, o troço já cresceu. Depois dali, é só ladeira abaixo. E ele aprendeu as duras penas. E as pessoas daqui do canal já devem se lembrar que eu já falei isso em alguns vídeos também. Então, determinadas ações que aparecem na televisão, não acredite, porque isso aí é um momento que já cresceu muito e virou destaque. Mas enquanto está quando está crescendo, ele não é destaque. E é nessa hora de crescimento que a pessoa ganha dinheiro. Então, existem pontos diferentes, tá? Você está pensando em se aposentar? Só vou me aposentar quando eu morrer. Estou avaliando minha vida em 75 pontos, numa escala de 100. Estou mantendo minha mente calma e aprimorando minhas habilidades de negociação todos os dias. Vou buscando a perfeição do espírito, minhas técnicas e aptidão física. E a minha vida pode melhorar para 90 ou 100 pontos. Mas isso será mais ou menos na época em que deixarei esse mundo. Ô almas atribuladas, olhem por mim. Nunca é tarde demais para você começar algo. Olha essa palavra. Nunca é tarde demais para você começar algo. Uma jornada de 1000 milhas se começa com um único passo. Tá? Você deve viver sua vida sem se preocupar. Nascido em 1936, como o mais novo de 4 irmãos em uma família de agricultores na província de Hyogo, Shigeru Fujimoto começou a investir aos 19 anos. Ele é forte em análise técnica
que é sobre estudar tendências passadas de preços de ações para prever seus movimentos futuros. Seu hobby é escalar montanhas, né, e encontrar consolo em seu periquito de estimação. Fujimoto publicou, né, Ensinamentos de Shigeru-san, um trader ativo de 87 anos. Um livro japonês pela Dynamic, em 2023. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Que eu trouxe aqui para você poder se inspirar nesse senhor, para você poder começar. Você vê o que ele fala, não importa a sua idade, comece. O negócio é começar. E é o que eu sempre venho falando aqui nos vídeos. Comece. Até a hora que eu cansar, na hora que eu cansar, não falo mais. Tá? Mas até lá, falo assim, comece. Por quê? Aquele Kimochi que eu senti quando eu vi meu primeiro jurinho ali, do título que eu comprei, pô, aquilo foi indescritível. E eu quero que você sinta a mesma coisa. Só que você precisa ir fazendo certos movimentos. Se você não se movimentar, não vai sair do local. Tá? Mas é importante, dá para você enriquecer, mesmo estando aqui no Japão, dá para você enriquecer? Dá. Só que não igual antigamente, como eu já falei. Na década de 80, 90, trabalhando pra cacete e juntando grana. Hoje não. Hoje aquela ideia acabou. Tá? Hoje você vai ter que ter um quê a mais. Se você não tiver o quê a mais, você não vai enriquecer mais no Japão. Você vai viver, mas não vai enriquecer. Quer enriquecer? Você vai ter que investir. Antigamente, você ganhava salários exorbitantes, não tinha tantos impostos, então a grana sobrava mais na sua mão. Hoje não é tanto. Além da inflação comendo tudo. Porque naquela época nós tínhamos uma bela de uma deflação. Hoje não. Hoje nós temos uma horrenda inflação. Então isso vai te comendo, vai te minando o poder de compra. Tá? E nisso, se você quer enriquecer, com essa diminuição do poder de compra, você vai ter cada vez menos dinheiro. E se você não fizer nada para esse dinheiro crescer, você já sabe para onde você vai. Tá? Então por isso que eu estou dando essa dica para você. Eu trouxe essa matéria, já só ela, já para você ter uma ideia da coisa como é que é. E eu ainda tenho algumas dicas do que eu faço para mim também, tá? Durante o vídeo. Se você prestou atenção direitinho, deu para você pegar algumas dicas sobre questão de investimento, o que fazer, como não errar e etc. Mas você não pode ter preguiça. Se você tiver preguiça, faça só renda fixa, tá? Conselho que eu dou para você. Se for um cara preguiçoso, faça só renda fixa. Ou no máximo, fundo de investimento para renda variável. Não tente se enveredar no mundo de títulos e ações, porque senão você vai se lascar se você não for do tipo de juros, igual no caso assim, eu só quero juros, não quero a ideia de comprar e vender. Claro que se aparecer a oportunidade eu faço, sim, mas caso contrário, só quero juros. Então eu quero ganhar com juros. Aí, tudo bem, mas você tem que comprar na baixa também, não adianta comprar na alta também, que é prejuízo também, tá? Então você tem que ficar de olho. Então tem certas práticas que dá para você ganhar dinheiro. Eu já vou ficando por aqui porque eu já falei demais, tá? Minha garganta tá seca e tá? Ó, isso aqui é chato, tá? Um abraço.